Bem, pessoal, vou fazer um vídeo agora, tentando explicar basicamente como é que funciona um telescópio refrator, ok? Espero que vocês gostem. Bem, gente, o telescópio refrator, tá? Ele é composto de uma lente, à frente aqui, eu vou falar do refrator acromático, tá? Você tem aqui uma lente. E junto dessa lente, você tem uma outra lente aqui bem próxima, tem um espaçamentozinho bem pequenininho, de alguns 1 milímetro entre uma lente e outra. Tá? Aqui está o tubo do seu telescópio. Tá? Aqui está a ocular, né, com a diagonal. Tá? O desenho não está muito bom. Deixa eu melhorar isso aqui. Então aqui vem o tubo. Tá? Esquece a questão da razão focal. Fazer curtinho aqui. Aqui seria onde entra o ocular, né? E aqui você coloca geralmente a diagonal para você meter o olho aqui. Então, assim, os objetos da astronomia que você vai observar geralmente estão muito longe. Nosso próprio Sol, que é a estrela mais próxima que nós temos aqui, ele também está longe. São 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Então, o Sol está aqui, ou qualquer outra estrela, né? A estrela, ela é uma esfera, então ela emite luz e radiação, né, em forma de luz e calor para todo lado. E como ela está muito longe, os raios todos, né, quando chegam aqui perto da gente, na Terra, eles chegam paralelos, tá? E aqui o que acontece no telescópio refrator? O raio entra de luz, né? E ele sofre a refração aqui nessas duas lentes. É por isso que o nome dele é um telescópio refrator. Então, cada cor, né, do espectro da luz visível, né, que a gente está olhando aqui com o olho, ela vai sofrer uma refração em ângulos diferentes, tá? Então, assim, você tem ângulos diferentes para cada tipo de cor. Aí uma faz um foco um pouco mais à frente, a outra faz o foco um pouco mais atrás, uma outra cor faz um foco aqui mais atrás ainda, tá certo? Vamos dizer que isso tudo aqui, tá, é onde vai fazer o foco aqui da sua imagem, tá? Então, por isso que o telescópio refrator, ele vai ter umas franjas coloridas, tá? Quando você observa um objeto muito brilhante, tá? Você vai ter, por exemplo, uma estrela muito brilhante. Está observando Sirius. Você vai ver que no refrator vai se formar um halo em volta dela, né, na cor violeta ou na cor esverdeada, tá? Quando você observa Júpiter também, isso acontece a mesma coisa. A Lua também é a mesma coisa. Por quê? Porque essas cores fazem foco em posições diferentes, tá? Então, um telescópio com uma razão focal, que é isto aqui, né, é a distância da lente até a ocular, isso é a distância focal, tá, do telescópio. Então, assim, o que é razão focal? É a distância focal dividido pelo diâmetro. Tudo isso em milímetros. Então, vamos supor, um telescópio que a gente chama assim é F8, tá? Ou então F7. Esse vai ter uma aberração cromática maior do que um F11, por exemplo, um F15, né? Quanto mais longo for o tubo, né, maior é a razão focal. E quanto maior for esse número, menor é a aberração cromática. Porque as cores, esse foco aqui, ele começa a se juntar, né, e começa a ficar próximo um do outro, né, e aí diminui a aberração cromática que você tem em volta de objetos brilhantes. Tá? Os telescópios refratores ED, ou então os apocromáticos, né, no ED, você ainda tem uma aberração cromática, tá? Ele tem geralmente aqui mais uma lente, tá? O ED,
né, para corrigir essa curvatura dos raios, né, da luz, né, das cores. E os apocromáticos, que alguns são chamados tripletos, quadrupletos, quintupletos, tem várias lentes, né? E aí a luz vai passando por essas lentes todas e vai tendo a correção, né, da curvatura dela, e focalizando todas as luzes, todas as cores em um ponto único. E aí sim você fica livre, ou praticamente livre, né, da aberração cromática. Tá? Então, mas os telescópios ED e os telescópios apocromáticos já são bem mais caros que um telescópio acromático. Assim, mas a diferença de preço, gente, é muito grande. Você compra só, vamos falar só da OTA, né? O que é a OTA? A OTA é só o tubo óptico, né? Você pode comprar só o tubo sem a montagem. Então, um telescópio, vamos falar do mesmo diâmetro, 100 milímetros. Um acromático, uma OTA, é $300. De um ED, já vai para $1.100, por exemplo. E de um apocromático, já está na casa de 5, 6 mil dólares. Então, a diferença é absurda, porque a qualidade da imagem também é bem melhor. Então, se você tem um acromático com uma razão focal longa, você vai ter uma boa imagem, tá? Mas não vai se comparar a um apocromático, tá? Porque essa imagem aí é praticamente perfeita, tá? Agora, um acromático com razão focal longa e um ED com razão focal curta, assim, eu, sinceramente, é o que eu já falei em outros vídeos, me falta a prática ainda na observação, me falta a prática de conhecer vários tipos de equipamentos, né? Mas pelo que eu já vi, andei escutando aí, os EDs ainda tem uma aberração cromática. Então, o ED, você vai ter uma razão focal aí de 7, entendeu? 8. Pode ser que um F11, F12 acromático tenha uma imagem igual a de um ED. Tá? Mas aí, cara, assim, o que é o ideal? É você tentar conhecer os telescópios para ver qual que vai te influenciar, né? Que vai te dar uma melhor imagem para você, né? Para o seu gosto, né? O que você vai achar de melhor, tá? Então é assim, basicamente, que funciona um telescópio refrator, seja ele acromático, ED ou então um apocromático.